Estamos aqui diretamente da Carreta Agro pelo Brasil, na 50ª Expo Gurupi, apoiado pelo Sistema CNA, Senar, FAET, Sindicatos Rurais do Tocantins. E eu tô aqui com ele, Caio Coppola. Cara, que satisfação, mano. Tudo bom, César? Eu me sinto honrado de sentar na bancada com você para poder falar com você. Porque assim, cara, você me parece uma pessoa, assim, às vezes as pessoas, pô, o cara é um dos mais 10 influentes da política, o cara vai chegar aqui, então, eu sou um cara super acessível, um cara super humano, um cara que fala o que é a realidade. Então, assim, cara, eu tô obrigadão mesmo, cara. Obrigado aí pela oportunidade de a gente falar aí. Cara, eu que agradeço. É sempre um prazer aí visitar o Brasil rural, né? Eu brinco assim que eu até diria que eu me sinto em casa, mas a verdade é que eu não sou tão bem tratado em casa assim, não, né? A hospitalidade do povo do Tocantins, do Goiás, do Mato Grosso, isso aí, ó, é ímpar, né? E aí, faz todo sentido, né? Muitas vezes, assim, é só espelhar uma fração do carinho que eu recebo, é o mínimo que eu posso fazer. E assim, pra mim, de verdade, César, isso aqui é uma terapia em grupo, sabe? Isso aqui reafirma meus princípios, reafirma meus valores, reforça as minhas crenças, né, de que eu tô lutando o bom combate, fazendo a defesa das coisas certas, porque quando você chega aqui nesses eventos, aí você percebe aí o espírito de colaboração, de cooperação, você vê a prosperidade transbordando, gerando oportunidade, e as pessoas com uma ética de trabalho absurda, as pessoas extremamente gentis, extremamente conectadas com a família. Eu é que recebo quando eu tô aqui. Massa. Uau. É princípio. Cara, fala pra mim como é que é ser um crítico profissional. Ah, Isso é verdade. essa eu quero ver. Exatamente, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque você estava aqui sendo super gentil nas suas palavras, eu estava pensando assim, eu acho que o César não entendeu o negócio, né? Quem trabalha são vocês, eu só comento, né? Eu brinco disso. Mas a verdade é que a posição de crítico, ela é muito confortável, né? Porque você está emitindo uma opinião sobre o trabalho alheio, então você tem que ter muita responsabilidade no sentido de, primeiro, não fazer enfim, conjecturas demais, não fazer julgamentos precipitados, tem que exercitar sim a empatia, se colocar no lugar da pessoa, é, tentar, na medida do possível, analisar a situação com isenção, o que não significa não dar uma opinião depois, né? Eu sou avesso à neutralidade. Para mim é neutralidade não, neutralidade jamais. As pessoas querem saber o que eu penso sobre a coisa, né? Não querem uma ensaboada aí, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso aí não tem comigo. Então, eu tento lidar com as coisas assim de forma muito serena, de forma madura e justa, né? Fazer a crítica justa. Porque também, se a gente for muito irresponsável aí no uso das palavras, você pode ter certeza que a lei do retorno vai nos penalizar aí sobremaneira. Agora fala assim, quando você vai comentar um negócio assim, que você faz, não dá um frio na barriga, não. Que você vê que a pessoa, até eu já vou fazer a pergunta aqui que eu ia falar assim, criticar é uma coisa, e como é receber a crítica, Caio? É, Você entendeu? O hater. Pô, eu vou comentar isso aqui, eu sei que isso eu adoraria, vai. sim, eu adoraria falar que eu não me importo, mas eu ainda me importo. Eu acho que eu vejo isso pelo lado positivo, né? Você não pode ter a presunção ou mesmo a arrogância de achar que você é dono da verdade. Então, é importante você sujeitar-se à crítica, ouvir a crítica e tentar extrair dela algo positivo. Claro, tem muita coisa que é falada de forma absolutamente destrutiva. E uma dica também é o seguinte: você não pode se importar demais com a opinião de uma pessoa que você não pediria um conselho. Que não vai te levar para o próximo nível. Exatamente. Que não vai te levar para o próximo nível. E ainda tem uma outra questão, e isso eu observei muito cedo, que nós, como pessoas públicas, no seu caso também, qualquer pessoa que se Sim, destaca de alguma maneira, ou que é um formador de opinião, não precisa nem ser um influenciador, é um formador de opinião, sim. está sujeito aí à crítica pública em maior ou menor grau, a gente tem uma função social muito importante, que a gente é uma válvula de escape para frustrações pessoais. Ou, E é muito melhor o cara tá criticando a gente de forma injusta nas redes do que dando vazão
a essa agressividade, a essa frustração, por exemplo, com a família dele. Então, quando vai um cara ali que claramente é um cara que tá, um cara invejoso, ou é um cara ressentido, ou é um cara frustrado, e ele precisa desopilar, ele precisa botar isso pra fora, não tem problema, pode usar aqui a minha timeline, fica à vontade, ninguém vai ser bloqueado, ninguém vai ser censurado, seu comentário sequer vai ser apagado. Usa aqui esse espaço para botar para fora tudo de ruim que tem dentro de você, né? Porque a boca fala e a mão escreve aquilo que o coração Só tá tá cheio. cheio. Putz. Então bota isso para fora e aí você vai poupar sua família, vai poupar sua mulher, vai poupar, enfim, as pessoas próximas, seu colega de trabalho, seu subordinado ou seu patrão, aí da sua destemperança. Cara, e assim, e o interessante é que às vezes as pessoas, eu não sei se você tem essa prática, quando alguém chega lá pra mim, pra ser meu hater lá, antes eu ficava assim, dava aquele frio na barriga, sabe que eu respondo, não respondo, que eu não quero ir. Cara, a gente, é igual você falou, a gente deu a cara a tapa, enfim, e eu não apago nenhum. Sim, E eu só falo assim, moço, não me segue mais, mas se você quiser falar e tá aqui é livre, você chega o bet aí e fala do jeito que você tá fazendo. Mas quando você clica você quer saber se o cara tem alguma coisa, autoridade pra você falar, você clica em cima do perfil dele, vai ver quem que é o cara. Às vezes o cara não tem nem não eu posta nada. Aí a gente vê que é um perfil fake, porque o cara não tem coragem de dar a cara como a gente tem que dar a cara, né, cara? é porque assim, a verdade é que para a maioria das pessoas, ou para grande parte das pessoas, a limitação para as realizações delas é o seu próprio talento e a sua resiliência. Então, quando ela não consegue conquistar os seus objetivos pessoais, porque tomou decisões ruins, não teve a disciplina de tomar boas decisões, não teve uma mentalidade fazedora de implementação, ficou naquela especulação, na elucubração, na crítica eterna, na autocrítica, na autocomiseração, assumiu uma postura vitimista, essa pessoa ela não vai progredir. E ela tem duas alternativas: ou ela faz uma autocrítica e melhora, ou ela gasta energia criticando os outros. Essa que é a real, né? Então, infelizmente, assim, o debate público ele tá contaminado por essa negatividade, porque ele simplesmente reflete o que está dentro do coração das pessoas, né? Muito Verdade. rancor, muito ressentimento, muita inveja. Isso daí é do jogo. Agora, olha que coisa interessante, como é a cabeça humana, e por isso a gente tem que tomar muito cuidado de não se importar tanto com críticas. Foi uma evolução, assim, ao longo dos anos eu fui me adaptando a isso. Porque eu não sou uma pessoa ruim e você vê, eu não vim ao mundo aqui para ficar irritando as pessoas gratuitamente, sabe? Então você vê pessoas te odiando sem ter acesso mais aprofundado às suas ideias, ao seu caráter, é esquisito mesmo. Mas olha que interessante esse fenômeno. Sabe, isso é mais comum na minha terra, né? Trânsito. Sabe quando você tem aquele trânsito, aí você tem as duas faixas e você, na ansiedade você fica trocando de faixa, porque essa aqui supostamente anda mais rápido, essa. Geralmente isso daí é um fenômeno psicológico, que a gente tende a registrar a perda com muito mais intensidade do que o ganho. Isso tem uma razão evolutiva, né? Imagina, quando você está num estado de sobrevivência, qualquer coisa que você perde é uma chance a menos de sobreviver. Sim, Então, por exemplo, eu vi que você é um cara seguido por muitas pessoas e você recebe essencialmente comentários positivos, esmagadora maioria, não é? sim, sim. Mas às vezes você dá mais valor para aquele um comentário negativo de uma pessoa que você nem conhece do que uma série de De comentários comentários. positivos de pessoas que você respeita e das quais você pediria conselho. Então, isso é a mente pregando peças e quebrando uma hierarquia que é elementar, que é o seguinte, é, como é que o Chorão falava? Podem me tirar tudo que eu tenho, só não podem tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. São as pessoas que importam, as pessoas que estão fechadas com você, as pessoas que, se você pisar na bola, vão te fazer uma crítica sincera e não vai ser em rede social. Elas Uhum. vão te ligar e vão falar assim, irmão, elas vão te criticar no privado. Porque a crítica pública, ela não é tão didática, porque ela coloca a pessoa na defensiva, né? Então a pessoa que realmente se importa com você, ela puxa o telefone, bate Vai te falar. e vai te falar a real. Pô, irmão, você tá fazendo errado. Foda, hein? É, né? Ó o menino, rapaz. Que é isso? É aprendendo. Legal ter esse momento aí descontraído. Cara, você tá doido. Agora eu quero perguntar um negócio aqui. Você fala da política, fala do cenário. Às vezes eu falo. Qual é o cenário? Seria o cenário perfeito, cara. Vamos, como se diz aqui, vamos Especular, devanear aqui. devanear. Assim, como que você veria
veria um cenário assim político perfeito, porque eu vi que você falou, você Uhum. mostra as coisas ruins, mas também você mostra as coisas boas que tá acontecendo, Sim, independente se uma é maior do que a outra, eu acho que isso que um crítico realmente tem que fazer, sim, ele tem que se posicionar, sim, ponto. sim. Olha, eu acho que o cenário ideal é que continue um movimento que eu identifiquei, né, para as pessoas lá na palestra, como um deslocamento da janela de Overton. E o que que é isso? As ideias que estão em voga no debate público e que são viáveis do ponto de vista eleitoral, elas estão se deslocando para a direita, principalmente nos aspectos de economia, de segurança pública e de identificação, né, das pessoas com aqueles representantes políticos que defendem essas ideias. Então, o que que eu estou falando aqui? Eu estou enxergando na população brasileira um grande despertar político. Então, quando a gente pega aí o vídeo mais assistido da história do nosso país em 24 horas, foi um vídeo sobre os potenciais riscos do monitoramento das transações via Pix, né? Vídeos lá do Nicolas, né? Não foi uma música funk, não foi alguma coisa, Um meme, um meme. não foi um vídeo curto, Não, não. Foi uma produção elaborada com começo, meio e fim, com uma crítica política, né, de um parlamentar. Tem mais visualização do que pessoas no país, né? Se não me engano, ele ganhou 3 milhões de seguidores só com a publicação sim, desse vídeo, né? E merecidamente, porque ele alertou, ele deve ter alguma razão, porque o governo retrocedeu na medida, né? Então, alguma coisa ali ele incomodou. E, e aí eu percebo isso acontecendo, uma série de comportamentos. Por exemplo, as pessoas cada vez mais buscando a pejotização. Para quê? Para pagar alíquotas menores de tributo, para terem mais liberdade econômica, para investirem ou gastarem o dinheiro como elas bem entenderem. As pessoas adquirindo consciência de que o mercado precifica a força de trabalho delas e que no regime CLT, quem fica com a maior parte dessa força de trabalho, do valor, é o Estado por isso que o Estado gosta de colocar todo mundo em CLT, também, né? mas não quero entrar em polêmica Não, aqui, mas é a verdade. gente, a gente falar isso. Você acha que o porteiro político atrapalha isso? É. A gente fez. Cara, eu Você acho gostou muito você massa gostou esse. desse conceito? Rapaz, você tá É. doido. Você foi assim. Eu acho massa que você bate papo. Você não traz aquela coisa chata. Ah, que bom. Envolve, eu não, a gente ficou mais de hora ali dentro, ali, você Oh, falando ali. pois é, E o povo assim, não saía de lá, né? eu saí de lá porque eu precisava de ir no banheiro, irmão. Eu saí de lá porque eu precisava de ir no banheiro, mas a vontade é de ficar ali. Que E legal. você foi leve, você foi leve. Em Sim. todas as coisas, até mesmo para poder falar aquilo que as suas convicções, você foi leve. E o porteiro político É, o atrapalha a gente porteiro. de viver essa. São os porteiros da democracia. E realmente eu fui leve demais. Geralmente eu chamo eles dos leões de chácara da democracia. Sabe aquele cara que fica na frente da Sei, balada? sei. Então, e porque o que acontece? Para dar um contexto aí para a turma, né? O Brasil faz parte de um seleto grupo de 9% das democracias só, que exige filiação partidária. O que isso significa? Que para a pessoa entrar no jogo, ela já entra numa relação de contrapartida com aquele cacique partidário que deu a sigla para ela concorrer. Então não importa, por exemplo, você é um expoente aqui do mundo, do universo do agro no seu estado. E a vida boiadeira é um sucesso e tal. Só que, meu amigo, você é um cara que seria muito bem sucedido se buscasse aí um cargo eletivo. Só que, se você tiver essa vocação, se você tiver essa vocação para o serviço público, Sim, você precisa da bênção de um cacique partidário. Senão você não entra no jogo. Então, esse é o primeiro gargalo, né, que a gente chamou de portaria. Por isso que é a portaria da democracia. Só brinca quem essa turma deixa. E aí, qual que é o problema? Que muitas vezes a elite política não é a elite orgânica da sociedade. Dou um exemplo: quem é a elite política? É quem conseguiu fundar um partido dentro de sim, determinadas regras num período XPTO, sim. né? Não é necessariamente o cara que é mais representativo do setor, como é o seu caso. Você é um influenciador do setor, Sim. você é um divulgador do setor, é mais ainda, né? Ou os grandes produtores rurais, que eu tive a honra de me endereçar a eles hoje, que estão aqui, das famílias pioneiras do estado, das famílias desbravadoras das novas fronteiras agrícolas. Não é essa turma, não é essa turma. A elite partidária costumam ser outras pessoas com um perfil bem diferente. Então existe um divórcio entre quem são os expoentes da sociedade e quem manda na política. E Uhum. aí essa turma,
mesmo que tenha um senso de retribuição já apurado, ela sente uma barreira de entrada para entrar no jogo político. E aí você vê um monte de gente de bem que teria muito a contribuir para a sociedade, falando, não, não quero me envolver com política, não quero sujar minhas mãos. É isso aí. E aí essa é a primeira grande barreira de entrada. Por isso, assim, todos as nossas congratulações a quem peita isso, né? Tem coragem de falar, né? Não, e encara o desafio de participar do jogo, sabe? Porque não existe solução fora da política, né, pessoal? Essa que é a verdade. E o Precisa. preço de não se interessar por política é ser governado por quem se interessa, né? Caio, caminhando para o final, que é um Sim, bate-papo curto, assim, para a gente poder falar, eu gostaria de ter um tempo a mais com sim. você, porque eu sei que você tem os seus horários para cumprir. Fala. Rapaz, ontem eu estava no interior de Rondônia, hoje eu estou no interior do Tocantins, amanhã estarei numa das grandes capitais do Nordeste, lá em Recife, e depois já parto pro litoral de Santa Catarina, É tudo em isso 4 aí. dias. Ó. Mas dá para ver por que disso, cara. Amém. Parabéns. Falando de Deus, Caio. Sim, Falando de Deus, como é que é a sua relação? Eu vi que você falou ali em vários momentos, você usa o intelecto e usa Deus também sim, ali. Me fala um pouco desse Caio místico, desse Caio que sim. tem Deus como princípio e dá para ver isso como você fala e como que você age. Eu sempre recorro à sabedoria espiritual, né? Seja nas escrituras ou seja nas orações. Essa palestra que eu estou circulando pelo Brasil, né? Falando que o Brasil está condenado ao sucesso. Eu começo, inclusive, com a oração da serenidade, que é uma oração que já resgatou milhões de almas, sabe, César? Mas milhões. Que ela é a oração oficial, não só dos Alcoólicos Anônimos, como de diversos grupos, né? De apoio a pessoas que têm comportamento compulsivo ou dependências. E para quem ficou curioso, ela diz o seguinte: Senhor, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Jesus, né, no Sermão da Montanha, ele jogou uma real sobre a ansiedade, né? Ele disse: ninguém nunca ganhou 1 hora da vida por se preocupar. E se Deus provê até para os passarinhos, que sinceramente não edificam muita coisa, imagina para você, se você tiver fé e se você permanecer no reto agir, né? Então, é um pouco contraintuitivo, mas a gente tem que confiar um pouco, deixar nas mãos dele, né? A gente, talvez o nosso papel seja mais de içar as velas, porque ele vai estar sempre soprando, sabe? Então eu vejo assim, eu me sinto muito arrastado assim pelos ventos das circunstâncias, e você sabe que tem várias coincidências que acontecem na nossa vida, mas a coincidência nada mais é do que uma forma que Deus encontrou de permanecer anônimo de vez em quando, né? Sim. É Cara, isso. obrigado. Valeu, César. Eu que agradeço. Obrigado aí a todo o universo do agro, esses eventos lindos que vocês montam, e de reunir aí as comunidades, de incentivar o aprendizado, de espalhar a boa informação, de defender esse setor que é tão importante para o Brasil e que sofre ataques tão injustos. Realmente, você acha que um dos motivos de eu me identificar tanto com o agro é que ofende o meu senso de justiça ver gente de tanta qualidade, tão trabalhadora, sendo atacada aí com base em inveja, em ressentimento, em rancor e em muita desinformação, né? Então vocês contem comigo aí como um embaixador da causa. Você pode ter certeza que eu conto. E a gente, Sim. com fé em Deus, vamos fazer muita coisa Amém. junto, irmão. Amém, se Deus quiser. Que eu tenho que ser que Deus une propósito e coisa. Com certeza. E essa é a carreta agro pelo Brasil, moçada. Fechando com chave de ouro esse segundo dia aqui, na 50ª Expo Gurupi, com ele, com o Caio Isso aí. Coppola. É isso aí. E eu agradecendo o apoio do sistema CNA, Senar, FAET, Sindicatos Rurais do Tocantins. E aquele negócio, moçada, do Boiadeiro trazendo tudo para vocês aqui. Segue nós aí, @Vida Boiadeira, segue o canal do YouTube do sistema aí. Não bambeia não, moçada. E fala comigo que sou seu amigo.